Bom dia! Hoje é o dia de darmos graças ao Senhor. Deem graças ao Senhor porque Ele é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Eis-nos aqui novamente, mais uma manhã, juntos, levantando as nossas vozes, a nossa alma, elevando a nossa alma, buscando a presença do nosso Deus e dizendo que nós aceitamos as suas misericórdias renovadas sobre nós. Bom dia, Clarice, bom dia, Lilde, bem-vindas, minhas amigas, minhas irmãs. Que o Senhor nos abençoe nessa manhã, que o Senhor novamente se faça presente no nosso meio, nos encha de graça, nos encha do seu Espírito Santo, que vocês sintam a presença do Espírito Santo aí. Ele disse, ele é fiel. Temos visto, lido tantos salmos, tantos autores falando da fidelidade do nosso Deus. Ele é fiel, ele não é homem para que minta. E ele disse que estaria aqui. Ele disse que estaria conosco quando nós estivéssemos juntos. O Senhor estaria. Bom dia, Marbi. Bom dia, Ismael. Bem-vindo. Estaria conosco. E nós cremos que o nosso Deus não tem limitação de tempo, de espaço. Quando Ele fala de 2 ou 3 reunidos no seu nome, Ele sabia que chegaria esse tempo em que estaríamos reunidos, mas não estaríamos juntos presencialmente. Então, que o Senhor está em nosso meio, nós sabemos com convicção, com certeza, Ele está em nosso meio, porque estamos aqui reunidos em nome dEle, mas também queremos, o nosso anseio, o nosso desejo mais profundo é que o Senhor se manifeste em nosso meio, que a gente sinta a presença do Senhor, que testifique no meu e no teu coração que o Senhor se fez presente, que de fato Ele estava aqui, que Ele se sentiu tão à vontade entre nós, que Ele decidiu falar, se manifestar, não ficou lá quietinho, só ouvindo o que é que estava acontecendo. Bom dia, mãe. Então, o Senhor nos abençoe nessa manhã, Estamos juntos nesse propósito de elevar nossa alma de manhã cedo, buscando a sua presença manifesta em nossas vidas. Hoje, dia de alegria, como eu falei ontem, então eu vou celebrar novamente. Nós estamos iniciando o 5º livro dos Salmos, última parte. Os Salmos são divididos em 5 partes e pela graça de Deus nós chegamos no 5º livro. Bom dia, Sônia, bem-vinda. Paz do Senhor. Nós chegamos no 5º livro. Quanta coisa nós temos aprendido, quanta coisa o Senhor tem nos ensinado, A mim especialmente a questão da perseverança, de lutar contra o sono, contra o desejo da carne, de se gastar por ele, tanta coisa, que a gente tem aprendido juntos. O que é que você tem aprendido até aqui? Bom dia, Nelma. O que é que você tem aprendido? O que é que tem sido, assim, construído em você até aqui? Coloca aí para eu saber também o que é que esse tempo, eu sei que tem, Se não tivesse, vocês não estariam aqui comigo. Mas o que é que o Senhor já tem construído em vocês? O que é que o Senhor tem firmado? O que é que vocês conseguem perceber dentro de vocês que o Senhor já fez até aqui? Até aqui nos ajudou o Senhor e é por isso que nós estamos alegres. Bom dia, Maria Luísa. Bom dia, Luciete. Bem-vinda, Luciete. Então é por isso que nós estamos aqui, Bom dia, Dona Enides. Bem-vinda. Eu quero saber, tá? Vão me falando, coloca aí no chat pra gente compartilhar
dessa alegria de chegarmos até aqui. O caminho, a festa maior será quando a gente concluir, quando chegarmos no 150 e a gente poder dizer, né, que fomos fiéis ao Senhor, né? Então, vamos lá. Hoje, nossa meditação será no Salmo 107, salmo que inicia o 5º livro. Não tem um cabeçalho, uma legenda nos indicando quem é o autor desse salmo. A gente não sabe. Ele é um salmo parecido com os outros 2 que a gente leu essa semana, o 105, o 106, que chama o povo, chama os seus ouvintes, conclama a louvar o Senhor, a dar graças ao Senhor. É um salmo que também faz essa função de lembrar os feitos do Senhor. No 105, nós vimos o salmista relembrando do que o Senhor tinha feito, mostrando a grandiosidade de Deus. No Salmo 106, nós vimos o salmista mostrando a reação do povo daquela época, dos hebreus, né? Do povo de Israel. São várias nomenclaturas para o mesmo povo. Então, nós vimos qual tinha sido a reação dessas pessoas diante do que Deus tinha feito, do grande livramento do Egito, como é que eles reagiram a isso. E nós vimos que dentro, vendo a expressão máxima, né? A expressão não máxima, a máxima foi Cristo, mas assim, vendo coisas grandiosas da parte de Deus, que era um motivo de ficarem totalmente admirados e querer servir, não foi essa a reação que houve no povo de Israel. A gente conseguiu ver isso, mas a gente também extraiu desses salmos um entendimento, né, precioso de que Jesus é o Verbo. Isso nós já sabíamos, João já tinha nos falado. E sendo Jesus o Verbo, ele é o centro da oração. A gente fazendo agora analogia para a estrutura da língua, da nossa língua portuguesa e da maioria das línguas é assim, ela está centralizada no verbo. Jesus sendo o verbo, né? E sendo o centro de uma oração, ele precisa, entre aspas, esse precisa, obviamente, todo verbo precisa de alguém que o pratique, né? Do sujeito da oração. Então, nós nos entendemos como sujeitos dessa oração. Bom dia, Nélia, bem-vinda. Nós nos entendemos como sujeitos que praticam o verbo. E a gente pôde ver o contraponto, qual é o verbo que nós temos praticado. É o verbo da vida ou é o verbo da morte? É o verbo da verdade ou é o verbo da mentira? Nós vimos que por conta dos atos, das atitudes do povo, eles mostravam, era possível ver o que gerava e qual era o verbo que eles estavam de fato praticando. Ao praticarmos o verbo da vida, as bênçãos do Senhor vêm até nós. Ao praticarmos os seus mandamentos, as bênçãos do Senhor seguem aqueles que creem. Ao contrário, quando praticamos o verbo da morte, as lutas, dificuldades, as maldições vieram ao povo de Israel e da mesma forma vêm até nós também. E aí o Senhor nos chamou a praticarmos o verbo da vida, a permitirmos de fato aprender como que se pratica, como que se conjuga esse verbo da vida em nossas vidas. Como é que a gente pode de fato praticar, trazer a prática de quem Jesus é. E agora no Salmo 107, é um salmo que eu achei assim muito bonito, esteticamente falando. Ele tem uma construção estética muito interessante, ele é dividido, embora aqui na Bíblia não dê para perceber assim, né, como está escrito,
mas ele é dividido em estrofes. Cada estrofe é separada por um refrão. Refrão a gente conhece aquela parte que se repete na música. A gente sabe que os salmos eram musicados, né? Deixa eu ver, vocês estão escrevendo aí, eu só falando. Clarice disse que tem aprendido quanto é importante dar graças a Deus, reconhecer que Ele é bom, misericordioso e cheio de amor leal por todos nós. Isso aí. Nelma falou que o Senhor tem mostrado a ela que apesar das dificuldades, nós devemos estar louvando e exaltando o seu nome. Amém. E Maria Luísa, aprendendo muito, mas principalmente como agradar ao Senhor, como amar a Deus e mostrar meu amor por Ele. Que lindo, gente. Coisa boa que Deus tem feito em vocês. Muito bom saber, viu? Me alegro mesmo de saber isso. Então, é um salmo esteticamente bem organizado e ele traz algumas... nos outros dois, a gente ouvia os relatos de algo que é conhecido, que ficou registrado na palavra. Então, quem já tem o hábito de ler a Bíblia, vai ver, vai reconhecer, né, as histórias do 105, do 106. Já no 107, não. Mas uma coisa que me chamou a atenção é que ele fala, ele dá algumas características das pessoas que foram resgatadas pelo Senhor, que facilmente a gente pode identificar em nós, pensar assim, esse daqui era eu, essa era a minha condição, antes do Senhor me resgatar. Então eu vou ler o Salmo para vocês e eu gostaria que vocês observassem de forma atenta e ver em qual dessas circunstâncias aqui que o salmista coloca que você mais se encaixa. Eu sei que todas você vai perceber alguma coisa, mas qual que mais se encaixa na sua jornada, na sua trajetória, no lugar que o Senhor te tirou. Não existe relato bíblico, assim, né, dos livros anteriores, dessas situações que o salmista coloca, mas eu consegui ver até mesmo situações do futuro, que para a gente já é passado, né, do que iria acontecer depois que esse salmista escreveu aqui. Vamos lá. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Assim digam os que o Senhor resgatou, os que livrou das mãos do adversário e reuniu de outras terras, do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul. Perambularam pelo deserto e por terras áridas, sem encontrar cidade habitada. Estavam famintos e sedentos, sua vida ia se esvaindo. Na sua aflição, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou da tribulação em que se encontravam, e os conduziu por caminho seguro a uma cidade habitada. Que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens, porque Ele sacia o sedento e satisfaz plenamente o faminto. Assentaram-se, então aqui acabou um, vamos ver outro grupo. Assentaram-se nas trevas e na sombra mortal, aflitos, acorrentados, pois se rebelaram contra as palavras de Deus e desprezaram os desígnios do Altíssimo. Por isso, Ele os sujeitou a trabalhos pesados. Eles tropeçaram e não houve quem os ajudasse. Na sua aflição, clamaram ao Senhor, e Ele os salvou da tribulação em que se encontravam. Ele os tirou das trevas e da sombra mortal, e quebrou as correntes que os prendiam. Que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens. Porque despedaçou as portas de bronze e rompeu as trancas de ferro. Tornaram-se tolos por causa dos seus caminhos rebeldes e sofreram por causa das suas maldades.
Sentiram repugnância por toda a comida e chegaram perto das portas da morte. Na sua aflição, clamaram ao Senhor, e Ele os salvou da tribulação em que se encontravam. Ele enviou a sua palavra e os curou e os livrou da morte. Que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens. Que eles ofereçam sacrifícios de ação de graças e anunciem as suas obras com cânticos de alegria. Fizeram-se ao mar em navios, para negócios na imensidão das águas, e viram as obras do Senhor, as suas maravilhas nas profundezas. Deus falou e provocou um vendaval que levantava as ondas. Subiam aos céus e desciam ao abismo. Diante de tal perigo, perderam a coragem. Cambaleavam tontos como bêbados e toda a sua habilidade foi inútil. Na sua aflição, clamaram ao Senhor. Ele os tirou da tribulação em que se encontravam. Reduziu a tempestade a uma brisa e serenou as ondas. As ondas sossegaram, eles se alegraram, e Deus os guiou ao porto almejado. Que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens. Que exaltem na assembleia do povo e louvem na reunião dos líderes. Ele transforma os rios em deserto e as fontes em terra seca. Faz da terra fértil um solo estéril, por causa da maldade dos seus moradores. Transforma o deserto em açudes e a terra ressecada em fontes. Ali ele assenta os famintos para fundarem uma cidade habitável. Semearem lavouras, plantarem vinhas e colherem uma grande safra. Ele os abençoa e eles se multiplicam, e não deixa que os seus rebanhos diminuam. Quando, porém, reduzidos, são humilhados com opressão, desgraça e tristeza. Deus derrama desprezo sobre os nobres e os faz vagar num deserto sem caminhos. Mas tira os pobres da miséria e aumenta as suas famílias como rebanhos. Os justos veem tudo isso e se alegram, mas todos os perversos se calam. Reflitam nisso os sábios e considerem a bondade do Senhor. Bom dia, Rei! E aí, onde vocês se identificaram? Conseguiram se identificar em algum desses grupos colocados aqui? O Salmo apresenta um grupo de pessoas que viveram um momento difícil. Na aflição clamaram ao Senhor, o Senhor os resgatou, mudou a sorte deles, e aí o salmista conclama: por isso, dê graças ao Senhor, por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens. Esse é o refrão desse capítulo, né, do Salmo 107. E depois toda a estrutura é assim. Mostra um povo que passou por um tempo de dificuldade, muitas vezes por conta da sua própria rebeldia, do querer agir por si mesmo, estribado no seu entendimento, por apenas acenar para Deus, mas fazer o que estava no seu coração, ter um coração obstinado, né? E depois ele vem dizendo que esse mesmo grupo de pessoas reconheceu, se sentiu aflito, entendeu a aflição, clamou a Deus e o Senhor mudou. E ele fala ao final que o Senhor tanto transforma lugares férteis em inférteis, lugar onde tem muita água em deserto, quanto ele faz o contrário, transforma deserto em lugar de manancial. E tudo depende
da reação de quem está naquele ambiente. Tudo depende do verbo que o sujeito está praticando. Vocês perceberam isso também? Ele, quando diz que ele transformou a terra fértil em um solo estéril, ele diz que foi por causa da maldade dos moradores daquele lugar. E que ele ouve aquele que é aflito, o faminto, e ele transforma um lugar deserto, para que aquele que está sendo injustiçado de algum modo receba do Senhor a sua porção. Ao final, o Salmo diz para que a gente reflita no que foi falado e que a gente possa considerar a bondade do Senhor. E é o que eu coloco para vocês também nessa manhã. Que o nosso meditar, não apenas hoje, mas todos os dias, o que a gente medite, né? Que a gente considere essa bondade do Senhor, que a gente conheça o Senhor da forma como Ele é de fato. Existem muitas ideias sobre Deus e esses dias eu tenho ouvido muita gente falar que essas ideias sobre Deus são ídolos também. E o Senhor odeia a idolatria, Ele sempre está falando, né? Nós muitas vezes criamos um Deus na nossa cabeça, um Deus que é desse jeito. Ah não, Deus, eu não consigo entender Deus. Deus é só amor, eu não consigo entender Deus agindo de outra maneira. Mas Deus, Ele deseja ser conhecido em sua totalidade, como Ele de fato é. E nós vemos em todo o tempo, já estamos na quinta parte do livro de Salmos, e nós vimos que o Senhor, Ele muda, né? Ele faz assolar lugares quando a prática das pessoas daquele lugar estão desassociadas com o verbo da vida. Então, que possamos refletir naquilo que o Senhor tem nos falado, considerar a bondade do Senhor, nos tornarmos sábios, que o Senhor nos ajude a termos um coração sábio, a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos esse coração sábio. E assim como a maldade do povo pode trazer destruição ao ambiente onde está, que o nosso coração se encha do Senhor, da sua graça, que o rio de águas vivas flua mesmo do coração de quem crê, para que também o lugar onde estejamos seja abençoado. Os lugares onde pisamos os nossos pés sejam abençoados. Não porque nós somos alguma coisa, mas porque o Espírito de Deus tem habitado em nós e tem mudado a nossa forma de interpretar a vida, de viver, de agir. Então, que assim seja em nossas vidas. Amém? Aleluia. Vamos orar então. Ó Deus, eu te louvo e bendigo o teu nome, Senhor. Eu te dou graça juntamente com os meus irmãos, Senhor, que estão aqui comigo, as minhas irmãos que estão comigo nessa manhã. Eu te louvo, nós te louvamos, nós bendizemos o teu nome, Senhor. Nós somos esse povo, Pai, que o Senhor resgatou, que o Senhor tirou de um lugar onde estávamos entregues a nós mesmos, Senhor. Estávamos entregues, Senhor, aos nossos pensamentos inúteis, estávamos entregues aos nossos sentimentos que nos levavam de um lado para outro, Senhor, sem nenhum tipo de propósito. Nós somos esse povo, mas na nossa aflição nós clamamos a Ti, e o Senhor enviou a Tua palavra, e o Senhor nos curou, e o Senhor abriu os nossos olhos e nos resgatou e nos mostrou o Teu amor, o Teu grande amor, Senhor. Ó Deus, queremos Te louvar, bendizer o Teu nome, Senhor. Deus, diante dessa rede social, nós nos colocamos
para louvar e bendizer o teu nome, para dizer que grande é o Senhor, grande é o Senhor, grande é o Senhor, o Deus de Israel. Louvamos a Ti e pedimos que o Senhor nos ajude, Senhor, a refletirmos na Tua palavra e a converter os nossos corações verdadeiramente a Ti. Tira, Senhor, toda a obra da carne, Senhor. Todos os Teus inimigos, Senhor, se calem diante da Tua presença e corram para longe de Ti, Senhor. Pai, toda a obra da carne, tudo aquilo que não vem de Ti e que ainda está em nossas vidas, que reconheça a Jesus. Ó Senhor, que o Senhor seja de fato o Rei, aquele que reina em nós, Senhor, em nossos pensamentos, em nossas atitudes, em nossas emoções, que o Senhor reine. É o que eu te peço, Senhor, junto com os meus irmãos, as minhas irmãs, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Oi, Cris. Bem-vinda. Também, Léo tá aí ainda. Um abraço, Léo. Então, quem chegou agora pode acompanhar, vai ficar salva a live, pode voltar, né, e assistir, tá? Que Deus abençoe vocês e até amanhã, se assim o Senhor nos permitir.